Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam me assistindo. Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos na disciplina de redação, argumentação. Para hoje, nesse nosso momento, nós vamos falar um pouco do título. O título nas redações, tá? Como é que eles são inseridos? Alguns vestibulares pedem título, outros vestibulares não pedem título. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês em relação a isso, a importância do título quando a instituição solicita de vocês, alunos, que coloquem ou não coloquem o título. Em um primeiro momento, eu vou começar tirando algumas possíveis dúvidas de vocês em relação a título, tá? Então a primeira é: quem é, veja, quem diz ou quem diz se posso ou não colocar o título? Então, quem diz se eu posso ou não posso colocar o título é o edital ou a instrução. Então, é interessante que vocês saibam, vai prestar vestibular, vai prestar concurso, é interessante que vocês leiam o edital, se consta lá dessa obrigatoriedade do título ou não. Falando no Enem, é interessante que nós saibamos que o Enem é um vestibular que deixa facultativo para o aluno essa inserção ou não do título. O que seria esse ser facultativo? O aluno decide se ele quer inserir ou se ele não quer inserir o título. Entretanto, vale ressaltar que no Enem, por exemplo, eu ganho ponto tendo título, colocando título na minha dissertação? Não. Eu perco ponto no título da minha dissertação se eu inserir? Sim. Então, pessoal, percebam, se eu deixar de colocar o título, eu não perco ponto, mas se eu colocar e não for um título adequado, um título bacana, um título que tenha a ver ali com a minha dissertação, com todo o meu plano textual, argumentativo, não estiver de acordo, eu vou, infelizmente, perder aí alguns pontos. Então, na dúvida em relação ao Enem, o que seria melhor? O que seria melhor se você não tem as destrezas para um título, não coloque, porque ao menos você não perderá nenhum tipo de ponto. Outra coisa, vamos supor, dois alunos, cada um tirou 1.000. 800, melhor. Um aluno tirou 800, o outro aluno também tirou 800. A banca pode majorar a nota do aluno que tirou, de um aluno que tirou 800 no corpo do texto, majorar a nota um pouco mais, 860, 820, tudo mais, do que o outro que não colocou o título? Não, tá? Principalmente se tratando de banca do Enem. Isso vai acontecer em bancas em que é obrigatório o uso do título. Então, a banca do Enem não vai majorar, ou seja, elevar a nota de um aluno tão somente porque este fez uma opção de inserir o título. Combinado? Então não vai. Podem ter a mesma nota, o corpo ter 800 pontos, valer 800 pontos, e nestes 800 pontos, ambos permanecerão com 800 pontos. Não é porque um colocou o título e o outro não colocou o título que isso vai ferir a nota de um e majorar a nota de outro, de maneira alguma. Uma segunda questão: mas por que agora no Enem, então, é facultativo? Antes tinha que pôr o título. Mas o que aconteceu? Alguns corretores tiravam notas quando o aluno deixava de colocar o título, de inserir o título. Outros corretores não davam bola, não tiravam tanta nota, ou às vezes considerava o mesmo valor. Então ficou, aluno entrando, pedindo revisão, querendo que sua nota fosse majorada. O que foi decidido pelo MEC? Então, a partir de determinado ano,
o título passa a ser facultativo. Não há necessidade de os alunos inserirem. Entretanto, tudo muda. É o que eu digo para vocês. Sempre prestem atenção ao edital, sempre prestem atenção às instruções, porque elas serão as responsáveis por responder essa dúvida cabalmente e fielmente para vocês. Coloque ou não coloque. Edital é a primeira possibilidade de você saber, e a segunda possibilidade, as próprias instruções que vêm para que você produza o seu texto. Combinado? Então, aqui não é obrigatório, né? Quando nós falamos do Enem, não é obrigatória a inserção do título, não é obrigatória, e haverá para vocês o espaço. Se você opta por não inserir o título, você deixa aquele espaço do título sem a inserção, tá bom? E aí, repetindo, não vai retirar ponto, o aluno não vai perder ponto, caso ele opte por não fazer o uso de títulos. Combinado? Então, por o Enem é bem fácil falar porque é mais facultativo e a tendência é que os, os vestibulandos não coloquem mesmo, tá bom? Mas, professor, mesmo assim eu quero inserir o título. Tudo bem, não tem problema. Você pode inserir o título, já sabendo que a nota não será majorada. Entretanto, se o seu título for um título sem criatividade, a sua nota vai cair. O que seria um título sem criatividade? Suponhamos, o tema é a escravidão, o legado da escravidão no Brasil. Você vai e coloca o título O Negro. Então, veja, é um título fraco, é um título bem simplório, é um título bem sem criatividade. Aí, com certeza, sem sombra de dúvida, você vai perder pontos. Vamos falar um pouquinho agora da FUVEST. Como é que é isso na FUVEST e nos demais vestibulares? A FUVEST, pessoal, ela geralmente obriga o aluno que coloque título, tá? Ela solicita que o aluno coloque o título. Então, levando em consideração ela e todos os outros vestibulares que pedem título, e levando em consideração também a sua necessidade para o uso do título, é que eu vou falar um pouquinho agora com vocês sobre o que deve conter. É interessante que vocês saibam que título não é simplesmente eu vou dar o título que eu quero só por inserir. Não, o título é uma riqueza do texto. É aquela parte que vai apresentar para o leitor aquela leitura de todo o seu texto, delineando assim tudo aquilo que você descreveu, desenvolveu ao longo do seu texto. Então, o título é e precisa ser chamativo, atraente, é o cartão de entrada, é o espelho da sua dissertação. Essa é a função do título. Veja, vamos pegar isso na nossa fazendo uma metáfora e uma analogia para a nossa atual circunstância. Por que eu compro determinada revista? Por que eu compro determinado jornal? Por que eu compro determinado até mesmo alimento? Às vezes, eu quero essa bolacha, porque essa bolacha tem o nome tal, ou biscoito, né? Quero esse biscoito porque esse biscoito tem o nome tal. Eu vou comprar essa revista porque essa revista tem o nome tal. Exatamente pelo título que ela leva. Eu opto, eu escolho por causa do rótulo, por causa do título, por causa daquele nome que me chama a atenção. E por que eu não compro do outro? Eu não compro daquele outro produto porque o título, aquele nome daquele outro produto não me satisfaz. Então, metaforicamente falando, essa satisfação é a mesma coisa para a dissertação. Você precisa ser atraente, o seu título precisa ser atraente, criativo, para que as pessoas possam e tenham interesse em ler o seu projeto de texto, tá bom? Então, vamos lá. O título nos revela, em um primeiro momento, quando eu opto por inserir um título, eu preciso entender que o título vai revelar um ponto de vista, tá? Claro, sobre
aquilo que você quer, né, o seu texto. Então ele serve para mostrar ponto de vista. O título também serve para mostrar principalmente isso daqui, olha, criatividade, que é o que eu disse para vocês. Criatividade precisa ter e muita para se fazer o título. E depois criticidade também, ser crítico em relação ao tema proposto. Então vejam, são passos que eu falo para vocês. Eu não escolho o título do nada. Eu preciso que o título tenha aí esses pontos e outros mais também. Não necessariamente só estes três, mas eu preciso que eles tenham até mais. Porque, repito, isso vai fazendo com que o leitor se aproprie daquilo que você está falando. Perceba que você de fato tem o que falar, teve criatividade para desenvolver. Então, pessoal, se vocês querem inserir o título, insiram, mas insiram com consciência. Combinado? Estrutura, então, do título. Como assim estrutura do título? O título também tem regras para serem inseridas ao elaborar o texto. Professor, mas eu coloco o título primeiro ou no fim? É interessante, isso não é regra, mas é interessante que o título seja inserido no fim do seu texto. Por quê? Você vai ler, reler o seu texto e ver aí o que é que dali foi bem trabalhado, pode se retirar o seu título, que vai ficar bom e adequado. É essencial, pessoal, falar que o título precisa ser trabalhado dentro do texto. Então, é dada a temática para vocês e esse título vem sobre a temática, nada além, tá bom? Ele vem sobre a temática. Continuando. Primeiro item, ele precisa ser centralizado, tá? O título é centralizado naquele espaço lá, naquela linha que é dada pelo título, então ele precisa ser e estar centralizado no seu texto. Depois, respeitar as iniciais maiúsculas e as iniciais minúsculas. Eu não posso no meu texto escrever, eu não posso colocar o título tudo em maiúsculo, porque nas regras gramaticais, quando as letras estão todas em caixa alta, você está gritando com a pessoa que você está conversando. E quem seria essa pessoa? O corretor. Então não seria de bom tom, de bom grado, você colocar tudo em letra maiúscula. Vamos respeitar essas iniciais maiúsculas e minúsculas. Na maioria das vezes, pessoal, existem regras também para o uso de pontuação. No título não vai ponto final, tá? Ponto final não vai no título. Entretanto, você pode colocar as reticências, você pode colocar o ponto de exclamação e você pode colocar o ponto de interrogação, desde que essa pergunta que será feita no seu título, ela tenha sido respondida no corpo do seu texto, tá? O corretor precisa dessa resposta. O seu texto precisa ter início, meio e fim. E o título é parte integrante do seu texto, combinado? Depois, próximo item aqui para nós. Não repita nada do tema, nada. Então, se o tema é, vamos pegar o Enem, a persistência da violência contra a mulher, então não repita essas palavras no seu título. O título precisa ser criativo. E nesse quesito de repetição, eu também faço um adendo a vocês. Cuidado. Por quê? Por que eu falo que é interessante que você dê o seu título por último? Porque essa repetição de palavras também ela entra aí em uma das competências do Enem. Se ela entra em uma das competências do Enem, o título também não pode repetir palavras que você já escreveu ao longo do seu texto. Tá? Então, cuidado com isso, porque essa repetição, o título também conta lá em cima com a sua argumentação lá embaixo. Então, cuidado com esse quesito de repetição.
dois casos, então. Não repita palavras do tema. Segundo caso, não repita palavras do seu texto. Depois, seja criativo. Tem que ser criativo. Nessa criatividade, pessoal, vale tudo, desde que, é claro, você respeite os direitos humanos e tudo mais. Eu sempre lembro de uma aluna que ela inseriu assim no título dela, da dissertação: todos devem ser gays. E aí, ao corrigir, estava corrigindo esse vestibular, já faz uns anos, e era o tema felicidade. E o que a aluna fez na conclusão, e eu fui lendo ali a introdução, fui lendo o desenvolvimento e o texto perfeito, mas ainda não conectava com o título. Falei, ela vai perder ponto por esse título. E aí eu disse o seguinte: vamos ver a conclusão, mas agora já não há mais tempo. E para minha surpresa, o que ela fez? Ela traduziu o gay do inglês para felicidade, alegando que todos buscam e devem ser gays. Todos devem ser felizes, buscar a felicidade. Então isso é esse ponto aqui que eu disse para vocês, né? Seja criativo. Tenha criatividade na escolha do título de vocês. Evite títulos longos. Tem uma linha. Então, seu título, do máximo, tem que ficar naquela linha ali e só. Você não pode pular para a linha de baixo, você não pode diminuir a letra para que o seu título fique maior. Não. A letra do título é a mesma letra que você desenvolve o seu texto. Ponto importante: não vai escrever em hipótese alguma o título de uma cor dispar a cor que você escreveu no seu texto. Então, se você escreveu em preto o texto, o título também deve ser escrito em preto. Eu não posso sublinhar o título, tá? Isso é uma coisa mais infantilizada, sublinhar, colocar caneta colorida, fazer coraçãozinho, essas coisas eu acredito que vocês já sabem, então eu nem vou me atentar a isso. Somente lembrando mesmo, o título é o título, é uma parte do texto, ele precisa de todo o valor, de toda a sensibilidade, de toda a dedicação, assim como todo o texto de vocês. Artigos, tá? Veja a possibilidade, coloquei aqui, ó, artigos. Veja se há essa possibilidade, essa presença de começar com artigos. Não é tão legal, então, por exemplo, assim, ó, os desafios da sociedade contemporânea. Eu preciso desse artigo? Os desafios? Acredito que não. Então, eu já posso falar desafios da sociedade contemporânea? Sim, eu posso. Então, pessoal, bola para frente, retire o artigo e vai lapidando a dissertação de vocês, vai lapidando o título de vocês. Combinado? Bem, as regras estruturais eram essas. Agora, o que eu tenho aqui para vocês? O que eu tenho para vocês são dicas que eu tenho visto que tem dado muito certo para os alunos nos vestibulares, na ensino médio, ensino fundamental, cursinho, que tenho tido bons retornos aqui. Então veja, dica de títulos. Você pode buscar livros ou personagens literários. Por exemplo, vamos pegar aí as Macabeias, ou melhor, né, tire o as, acabei de falar do artigo. Macabeias da Sociedade Contemporânea. Ou seja, você pegou aí a personagem Macabeia e inseriu ao seu título. Veja, isso é surpreendente, isso é criativo. Macabeias da Sociedade Contemporânea. O que será que eu quero dizer com isso? O que será que isso tem a ver com o texto que ele vai escrever? O corretor já fica super empolgado para ler. Ou livros, né? Suponhamos, Vidas Secas. Você coloca, dependendo do tema, você pode brincar com as palavras vidas secas, vidas molhadas, tá? Tem uma bem interessante também: ao vencedor, o que? As batatas, ao vencedor, vírgula, isso, ao vencedor, aquilo outro. Você mostrou que você tem uma bagagem literária, tá bom? Muito bem. Depois, filmes e documentários. Você pode também pegar aí de filmes
de documentários, situações que deem, que corroborem para o seu texto. Combinado? Depois, fatos sociais. Por exemplo, posso pegar aí da escravidão, da Casa Grande, não, da senzala à Casa Grande, dizendo que agora os negros, eles estão caminhando rumo à Casa Grande, né? Ou seja, adquirindo seu espaço, adquirindo seu lugar na sociedade. Autores renomados. Posso pegar autores renomados. Por exemplo, de Nietzsche a Freud, do niilismo nietzschiano à questão freudiana. Pode também. Então, essas são as dicas para um melhor título, um título adequado, um título bem trabalhado e, acima de tudo, você mostra aí o seu conhecimento de mundo. Bem, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês em relação a título era isso. Espero que vocês tenham absorvido. Bons estudos, boa elaboração de título e até a próxima. Precisando, estou à disposição. Tchau, tchau.